Boa tarde. Meu nome é Ju Portilho, eu sou bancária, estou dirigente sindical já há alguns anos. Obrigada por ter me convidado, professor. Por que eu vim? Eu vim porque entre as minhas tarefas como sindicalista, eu entrego o jornal nas agências bancárias, do sindicato, explico algumas coisas para os bancários, digo para eles, por exemplo, que a gente vai fazer uma greve geral no dia 30, e ouço coisas muito variadas, de adesão e de ironia ou desrespeito, de amassar o jornal e jogar na minha cara na lata do lixo. Então eu vim aqui para saber, porque eu entrei na escola em 1970, meu primeiro ano de escola, e eu vim aqui para saber como é que vocês faziam, né, durante a ditadura, que era tão difícil, para vocês conquistarem, né, a confiança das pessoas e conseguir começar a falar com elas as coisas que eram tão difíceis serem ditas naquela época. Hoje parece que são fáceis, né, de serem ditas, porque está tudo aí, ó. A gente está vendo, é tão fácil de convencer alguém disso, e no entanto não está certo. Então, eu queria falar 30 mil coisas, mas eu queria deixar esse registro e dizer que eu me emocionei muito, porque cada vez que vocês falavam, do ano tal, a gente fez isso, e foi não sei aonde, e eu ficava pensando, onde é que eu estava no ano tal? O que eu fazia? Eu estava no segundo grau, eu estava começando a faculdade, eu estava ainda no primeiro grau, e eles já estavam fazendo isso, e por que eu não notei? Por que eu, adolescente, fazendo faculdade, eu não percebia as coisas que estavam acontecendo? Será que hoje é a mesma coisa? Será que essas pessoas não estão percebendo e o tão óbvio que é? Será que só a gente fica angustiado demais por já ter percebido e querer que, por um estalo, as pessoas percebam e venham conosco? Vocês tinham essa angústia também? Porque hoje vocês estão contando essa história olhando para o passado, mas vocês não estão mais angustiadas. Não parece que vocês iam dormir dizendo, amanhã eu vou ter que dar um jeito de convencer aquela mulher que ela está falando uma besteira na reunião e atrapalhando toda a comunidade a entender o que eu estou explicando. Sabe? Me ajudem a acreditar que vocês também sofriam o que eu sofro e que vai ter mudança lá na frente, pra gente ter ânimo. Tá? Obrigada. Meu nome é Lídia, hoje eu sou professora da UF e quando eu soube que ia ter esse evento e eu não sabia do livro, eu já fiquei emocionada só de pensar em vir. Fui aluna da Neide, trabalhei no SED com o Jeter, que é o pai, né? E assim, eu não participava das lideranças da assessoria, mas eu assessorava as assessorias. E grande parte da minha trajetória política, né, e profissional foi em organizações não governamentais, como foi batizado depois, e assessoria. E depois, quando fui fazendo uma aproximação também com a academia, o meu próprio objeto de estudo, que era a questão da informação, quando eu estava trabalhando com o que se chamava na época os impactos da informatização, eu atravessava, né, e a própria questão atravessava a academia, os sindicatos, os movimentos populares e o próprio chão de fábrica. E quando eu procurava informações sobre isso, topava inclusive com uma certa avaliação dos movimentos de assessoria. A autonomia ou não de determinados sindicatos, por exemplo, nessa questão, muitas vezes passava, me parecia, e eu não quis discutir isso na academia naquela época, mas hoje aqui eu vou falar, né? Muito do quanto que os movimentos sociais se autonomizavam para fazer uma análise de conjuntura ou uma análise até do processo de automação, como você estava falando, que eu participei um tempo disso, inclusive na época do lançamento dos livros junto com a Central
italiana, né, que a FASE participou, eu via que a autonomia era sempre relacionada a também as formas de financiamento. Aquelas entidades de assessoria que tinham formas de financiamento que na época eram mais externas, social-democracia, Conselho Mundial de Igrejas, elas tinham muito mais facilidade de passar as bases desse conhecimento. Não tinha uma relação de dependência tão grande, como o próprio IBASE fazia, como a FASE fazia, né, de repassar bases do conhecimento para, em espanhol, independizar, porque em português não tem, né? E alguns mantinham uma certa dependência, né? Aqueles que viviam mais diretamente ligados ao financiamento dos próprios sindicatos. Então, quando assim, para além da emoção de saber que eu ia encontrar com pessoas conhecidas, que eu fico pensando assim, e a questão da memória, né, que é isso também que está se trabalhando, mas uma certa avaliação e o papel da assessoria hoje e como hoje, né, nessa conjuntura, não mais aquela da década de 70 à década de 80, como hoje se pensa esse financiamento, mais se desdobrando em autonomia aos setores e entidades atendidas. Não sei se ficou claro, mas obrigada. Me chamo Marcos Ribeiro, tenho 48 anos, sou professor de História do município de Niterói, estou estudante de mestrado em História Social aqui da casa, na UFRJ, com orientação do professor Carlos Fico, tá? E trabalho com recorte sobre a história do movimento sindical nos anos de chumbo. Estou coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Entidades Sindicais de Niterói, sou funcionário do Sindicato dos Bancários de Niterói desde 88 e represento uma categoria hoje que são os trabalhadores de sindicato. Pode até espantar, né? Poxa, trabalhadores, organização de trabalhadores de entidade sindical, porque a gente tem a concepção que para quem trabalha em sindicato tudo é mil maravilha, que nós temos todos os direitos. Infelizmente não é assim. A gente enfrenta muito assédio moral dentro dos sindicatos, tá? Principalmente pela questão relacionada hoje à burocracia sindical, ao peleguismo, que ainda é muito forte dentro das entidades sindicais, tá? E eu estou me especializando, estou fazendo o meu trabalho de pesquisa sobre o movimento sindical. A minha pergunta que eu quero fazer para a mesa é qual a análise que vocês têm em relação à atual conjuntura hoje? Por que dessa minha pergunta? Em 64, antes do golpe de 64, a gente tinha aquela conjuntura, né, daquela sociedade com movimentos como Família com Deus e também a questão do acirramento das forças de direita contra o governo Jango, né, até que derruba o governo Jango, e se instaura, né, logo após o golpe de 64, a ditadura militar. Nós temos o elemento principal daquele golpe civil-militar, que são os militares, são os atores principais daquele golpe, correto? Hoje, no atual momento que a gente vive, há uma crise dentro da esquerda. Ontem eu participei da reunião do Fórum Sindical de Lutas de Niterói, entre várias entidades sindicais, e no final foi uma confusão, porque alguns companheiros entendem que houve um golpe no Brasil. Outros setores da esquerda rebatem e dizem que não houve golpe nenhum, que o Partido dos Trabalhadores contribuíram para o cenário que aí está. Primeiro ponto da alegação, por terem tentado fazer conciliação de classe, se aliarem ao PMDB, a forças conservadoras, e hoje estão reclamando de golpe. Por quê? Se fizeram aliança com esses grupos. Então, a minha pergunta, caros professores, qual a análise que vocês fazem dessa atual conjuntura nossa? Estamos debaixo de um golpe, não temos elementos militares. É um golpe parlamentar, como muitos dentro da esquerda. Há um golpe realmente contra a democracia. Qual é a atual situação que a gente vive hoje? Essa é a minha pergunta. Agradeço a todos. Me chamo Felipe, sou doutorando aqui do Museu Nacional, faço parte da turma do professor Zé Sérgio. Assessoro no momento a articulação de comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Enfim, é muito gratificante ter a participação de todos vocês e aprender
e justamente por isso que eu vim aqui para fazer uma pergunta, que é uma coisa que talvez só vocês possam responder. Participando da articulação de comunidades quilombolas e de outras, eu venho participando de algumas militâncias e mobilizações desde o tempo de escola, como movimentação estudantil e coisa e tal. A leitura, principalmente em relação à mobilização quilombola, eu tenho percebido, isso inclusive faz parte do trabalho que eu venho desenvolvendo academicamente, que toda a possibilidade de vitória no campo político, ela tem que combinar métodos, meios diferentes, sejam eles um pouco mais agressivos, sejam eles um pouco mais conciliatórios, e é sempre importante você ter essa disposição e saber qual método utilizar para cada momento. E vocês que viveram um momento bem mais rígido e bem mais duro e violento do que nós vivemos hoje, e como também o senhor aqui citou, que toda a história da mobilização contra a ditadura ela é contada a partir dos rachas e das indisposições que houveram em relação à luta armada, ou se manter na retaguarda, partir para a vanguarda. E sempre que eu converso com pessoas da minha família que participaram da resistência, e sempre mais no lado da retaguarda e do apoio, é sempre a questão dos rachas e da discordância em relação a partir-se para a luta armada ou ficar na retaguarda, ela é sempre menos valorizada do que ela é valorizada pelos meios de comunicação e algumas formas que são contadas que sobrevalorizam esses rachas que aconteceram nas diversas organizações e que fizeram uma parte delas partir para a luta armada, para as guerrilhas, sejam urbanas ou rurais, e as outras partes que resolveram se manter fora da luta armada. Eu gostaria de saber de vocês se isso é uma coisa que é sobrevalorizada, se essa cisão ela ocorreu mais no discurso, e como é que era a relação entre a vanguarda e a retaguarda. Afinal de contas, eu não sei, mas a impressão que eu venho tendo é que, de fato, você também não consegue ter uma vanguarda, e não consegue formar-se uma vanguarda, nem reproduzir uma vanguarda se você não tem aparelhos, se você não tem formação, se você não tem apoio logístico, enfim. Saber dos senhores como é que foi essa relação e se isso foi, de fato, se os rachas foram tão agressivos e se eles são sobrevalorizados no discurso e no debate ou não. Muito obrigado. Meu nome é Mahatma, sou do Diese também, sou da turma aqui da disciplina do professor José Sérgio e do PPGSA. Eu vou fazer uma pergunta como trabalhador do Diese, né, que trabalha com assessoria, que o Diese é uma instituição criada pelo próprio movimento sindical e que num discurso se propõe a uma assessoria técnica, ao mesmo tempo que o seu quadro de trabalhadores é majoritariamente de militantes. E dentro do Diese a gente sempre debate os pactos que existem para manutenção do Diese, né? Que é um pacto, primeiro, no próprio movimento sindical, para a construção dessa entidade e manutenção dessa entidade. Num segundo pacto entre os sindicalistas, né, o movimento sindical e o corpo técnico do Diese, né? Esse corpo técnico compõe o Diese. E um terceiro pacto que é interno a esse corpo técnico. Então, são solidariedades complexas de se criar, né? De criar condições para essa solidariedade realmente se efetivar, e na manutenção também dessa solidariedade. E nos momentos de crise, essa solidariedade é sempre colocada à prova. E como a gente está num momento de crise, né, que as condições materiais pioram para todo mundo, esse debate vem sempre à tona. E aí, puxando um pouco no que o Felipe falou, não sei, eu imagino, não sei a resposta, e aqui vou fazer uma provocação. Isso se daria mais pela consciência, essa manutenção desse pacto, ou refortalecimento, né, de um pacto que
que fica mais frágil nesse momento? Pela consciência, por uma questão de método ou pela prática efetiva cotidiana, assim? Porque a gente vê que também nesses momentos que há uma percepção de que a realidade vai tudo melhorar, tudo aponta para uma melhora contínua, às vezes a gente esquece um pouco de trabalhar a prática, na prática, esses laços que fundamentam essas relações, né? E aí eu queria escutar um pouco de vocês como que nasce essa solidariedade entre vocês nesses diversos momentos, seja no movimento estudantil, seja nessas escolas de fábrica, em todos os espaços que vocês passaram. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma observação geral, tentando casar algumas coisas que acho que falam para a ajuda dos bancários e para o pacto do Diese, que eu acho que se aproximam sem se aproximam, sendo coisas muito diferenciadas. Mas a questão das relações de confiança, né? Isso aí eu acho que é uma questão importante e fundamental. Muitas vezes, se a gente vai bater de frente, é claro que eu, por exemplo, sou um que bate de frente e dou a cara no... Eu vou discutir com alguns feirantes, meu Deus do céu, é um sai estrela, porque, né, eu já perdi a minha paciência lá de ter exatamente essa grande generosidade de perceber que o outro tem uma condição e que ele está incapacitado de enxergar aquilo que você está parecendo que está evidente, né? Isso até nas relações familiares, muitas vezes eu atropelo os filhos por conta disso, né? E depois eu fico me achando muito ruim. Mas no trabalho a gente era um grande esforço, mas especialmente de você construir uma relação de confiança capaz de permitir que a reflexão, a convivência e a compreensão do mundo pudesse desenvolver. Então você tinha que, por exemplo, não de usar a questão da profissionalização, do ensino profissional, como um trampolim para ver se você conseguia captar o cara para... Não era isso. Era você discutindo com ele a partir dos conhecimentos técnicos, a partir daí você buscar elementos, uma questão muito simples. Perceber que a técnica não é neutra, a técnica ela é usada, e nos bancários isso é fantástico, ela é usada para o aprofundamento do dinheiro do patrão, da opressão do patrão, é usada contra você a técnica. É só você pensar no exemplo que eu dei que estava claro ali. A partir disso, desse dado concreto, então você conseguia trabalhar. Mas para isso, para você fazer essa discussão, você tinha que criar uma condição em que ele se sentia recebido, acolhido e participante para poder construir junto o pensamento. Eu acho que era essa a grande vantagem, né? Então a gente não avançava sinal, né, muitas vezes que você avança num debate e tal, não, você não avançava o sinal, você andava digamos assim, com a cabeça do outro. O outro é que te marcava o passo para você ir construindo o conhecimento em conjunto. Então, por isso que eu falei, antes a gente fazia o trabalho da organização. Como é que eu fazia? Bom, eu trabalhava numa fábrica e você tinha que ficar percebendo como é que era cada um e construindo relação de amizade, depois ir na casa à noite, e que era muito complicado, porque qualquer relação de amizade ia na casa à noite conversar com fulano, e aí conforme a conversa evoluía, você avançava para cá ou parava logo, entendeu? Mas era uma coisa muito, muito lenta, muito difícil, e você estava preocupado muitas vezes em captar, não sei que fosse uma questão de organização, de greve e etc., mas aí era todo também um trabalho muito delicado. Até poderia contar como foi a greve
mas era muito específico, na Belga Mineira em 1968. Foi uma organização fantástica, né? Toda na base da confiança pessoal, mas uma confiança muito estrita. Mas aí você tinha uma condição que era de fato já uma clara oposição com a situação de opressão vivida pelo arrojo salarial do princípio da ditadura, né? Já era um dado por suposto e que era sentido por todo mundo. Aí se marca o dia da greve, sem saber quem é que estava organizando a greve, porque o sindicato não sabia. Se deixa passar uma data que era, se não me engano, 15 de maio, ou 1º de maio, não é 15 de maio. Aí a fábrica se prepara para reprimir a greve. Simplesmente não há greve, era só um alarme falso. Aquilo passou, e aí vai pouco a pouco, quando se percebe que dá, então a turma da noite não deixa ninguém sair, fecha a porta e a turma do dia não entra. Fica todo mundo fechado lá dentro. A polícia veio, cerca a fábrica toda e fica lá naquele jogo de força. Só que o jogo de força tinha um detalhe importante. Isso aí é mais difícil. A construção da fábrica feita durante a guerra era que nem a FNM também. Tinha o posto de gasolina dentro da fábrica de tal maneira que os aviões não enxergassem o posto, porque senão, era na guerra, eles jogavam a bomba e explodiam a fábrica. Então era dentro. Aí um operário simplesmente ficava lá com uma caixinha de fósforo na boca do posto. Falou: se a polícia entra, a fábrica vai para os ares. Vamos nós juntos, mas vai todo mundo. Então a polícia ficou lá fora. E esse jogo de força durou isso na ditadura militar. Passarinho era ministro do trabalho. Um absurdo, uma afronta inconcebível. O Passarinho vem de Brasília porque a gerência ficou presa também, isso eu esqueci de falar. A gerência ficou presa nos escritórios da fábrica, né? Passarinho veio de Brasília para fazer a discussão e não era. Aí eu acho que foi, não lembro se foi o sindicato foi chamado para não. Acordaram o presidente do sindicato. Acordaram para vir para não dar dica de ninguém de dentro da fábrica que tinha montado a greve. E o Passarinho concede para o Brasil todo, né, por exigência dos trabalhadores da Belga Mineira, ele concede 10% de aumento. Não foi 10%? 10% de aumento, em 1960. Em pleno arrojo salarial da ditadura militar. Isso aí. Aí depois disso é que então podem sair o Passarinho, podem sair a coisa, o exército sai e aí a greve termina desse jeito. Essa greve desse jeito foi fácil de terminar porque termina com esse acordo e desse jeito. É uma coisa, não foi à toa que foram as duas greves, né? A de Osasco e de Minas. E aí logo depois vem também um ato institucional e aí fecha tudo aí que o povo então sai para fazer a luta armada. Mas então a relação de confiança, inclusive para essa greve, porque depois a fábrica não chegou a descobrir como é que foi organizada a greve, quem que organizou ou que grupos organizaram. Não chegou e ninguém foi demitido por conta disso. Sobre essa questão da luta armada aí, de fato hoje você tem uma sobrevalorização dela, porque foi uma coisa importante, né? Os primeiros grupos em Minas, por exemplo, teve muita romantismo juvenil, né?
a cidade era uma cidade completamente inapropriada para fazer aquele tipo de... Todo mundo foi pego imediatamente, foi um desacerto completo. Quer dizer, militarmente não se tinha preparação para aquele tipo de... Outros grupos até aqui e tal tinham melhores preparações e tal. Hoje se valoriza, especialmente a mídia valorizou muito, né, a resistência armada e tal. Não consigo definir bem porquê, mas porque isso era um fato irrepetível quase. Então não tem importância você falar disso e tal, fica uma coisa bonita, brilhante, é mais ou menos como a romantização da figura do Che Guevara, né, que virou um símbolo. É como você extrai o conteúdo da coisa. Como você extrai? Você torna um símbolo de qualquer coisa, né? Do homem bonito, sei lá de quê, né? Da ação bonita, heróica, né? Dos heróis. Quem são os verdadeiros heróis? Isso é uma questão que a gente podia debater, que eu acho que era uma questão importante. Na nossa época, eu acho que a gente tinha o heroísmo, inclusive da Segunda Guerra Mundial, da resistência ao fascismo e ao nazismo, como não só um exemplo, mas até como demonstrações práticas de como agir, né? A gente tinha isso. Quando eu falei da passagem da ditadura militar e do desmonte que eles fizeram, eles praticamente fizeram uma bela de uma salada, de tal maneira que hoje você tem a possibilidade de ter isso que você falou, quer dizer, a direita assume, ela vem com uma cara, com um jeito, mas isso não é nem só aqui, é no mundo todo. Mas aqui é muito nojento demais. Mas não é que ela não era assim antes, ela era. Mas ela tinha um certo enfeitamento que hoje ela perdeu. Ela era meio enfeitadinha de religião, de não sei o quê, e escondia muita coisa. Hoje as coisas não são mais, nem se consegue mais esconder nada, né? Tudo muito escrachado, muito aberto, muito à vista. É melhor. Eu digo que talvez é melhor. A gente sabe melhor contra quem a gente está... Mas eu acho que exige mais esforço hoje do que talvez quando a gente estava enfrentando aquela situação. As divisões na esquerda eram fortes e eram pesadas, mas porque as questões eram agudas. Começa com a questão lá se era feudalismo ou se já era capitalismo. Ou depois o Gugu o Gugu era da AP lá de Belo Horizonte, ele faz um livro há pouco tempo em que ele volta a essa questão para dizer, ora, a gente discutia aquilo. Na verdade, a gente sempre foi um empreendimento colonial já capitalista. E seguimos. Hoje nós retomamos essa questão do empreendimento colonial com esse novo golpe, que é golpe sim, né? Erros sempre são cometidos. O PT cometeu erros, é óbvio. Mas e daí? Você atribuir a culpa do golpe ao PT eu sinceramente, de uma fragilidade, né, intelectual, ou de uma, quase para dizer assim, de uma má vontade, mas a gente tem que entender e tentar construir o conhecimento, né, com essas figuras de outro jeito. Eu sei que no momento é muito difícil e muito complicado. Até a gente entender tudo isso que aconteceu, agora está cada vez mais claro que você está aí diante, né, de forças que são, eu acho que se acha sempre que é um dado assim doméstico, né, que a gente está aí numa luta doméstica. A gente está dentro de uma grande disputa internacional, né, em que você tem setores do país que são alinhados com, né, mas você tem aí o capital internacional, capital financeiro que um pouco controla as relações. Então não é pouca coisa, né? Não é à toa que de fato há a perseguição, né,
do juiz, que cada vez está mais claro, é um agente de quem é. Não é do país nem da luta contra a corrupção. Me desculpe, eu acho que é muita fragilidade mental pensar assim. Bom, eu vou ficar por aqui, tem muita outra coisa. Bem, são muitas as perguntas e eu também não me atrevo a abordar todas. Queria ver o financiamento que a colega da UF levantou, mas ela sabe dessa história e por isso que traz aqui ao público no momento que a gente está discutindo esse passado. O outro é a discussão sobre assessoria técnica ou assessoria, que tipo de papel vocês no DIEESE cumprem, que tipo de papel também nós cumprimos naquela época. E talvez um pouco sobre a exceção e o ânimo, onde buscar, né? Bem, com relação ao financiamento, então, no caso, eu acho que lá no decorrer da década de 80, segunda metade dos anos 80, mas mais particularmente nos anos 90, as agências, e no nosso caso lá na Bahia, nós trabalhamos sobretudo com agências europeias, elas mudavam a agenda, né? O que é que elas iriam financiar, o que é que elas entendiam por desenvolvimento. Que trabalho, que projeto nós deveríamos assumir para que elas pudessem financiar. Isso eram discussões que às vezes a origem não estavam nas agências que nos financiavam. Não estava no Novib exatamente, não tinha nascido ali, não estava na Miséria, não tinha nascido ali. Mas era uma imposição dos seus governos que na onda neoliberal também trazia novas agendas. E nós que estávamos acostumados, né, a trabalhar sob aquele guarda-chuva da educação popular, então nós fazíamos projetos para a educação popular e cada instituição, com bastante liberdade, dizia o que ele poderia fazer, qual era a sua competência, o que lhe interessava mais. Nesta virada, esse campo se estreitou muito. Então vem a agenda do meio ambiente, nós não trabalhávamos exatamente, não estou dizendo que essas agendas são ruins, mas eram agendas que não eram as agendas, não é, dessas nossas organizações. Né? O feminismo, vem trabalhos com criança, né? Então não estou dizendo que essas agendas não são, esse trabalho não são importantes. Eu acho que o que muda também é que você deixa de financiar a instituição para você financiar o projeto, né? Então, isso é uma mudança muito radical na nossa relação com a cooperação. Então, você tem um projeto que se adeque à agenda, né, daquela organização que está financiando, né? Isso foi um momento de discussão muito forte dentro das instituições nossas aqui, né? Foi um momento que a cooperação internacional tinha bastante dinheiro, né? Porque havia também a ideia de que no Pacto do Desenvolvimento não era mais Estado, mercado e o mundo do trabalho, havia sindicatos, mas a chamada sociedade civil, onde as ONGs tinham um papel. É nesse momento que a gente, de instituições mais chamadas de assessoria, passamos a ser ONG, né? Se fosse uma agência americana, queria que nos chamassem de terceiro setor, isso resistimos bravamente, não seremos terceiro setor. Então, esse quem financia também traz a sua agenda, né? Lá no SES, né, a instituição que eu, né, integrava naquele momento, a instituição foi muito forte e houve uma opção do SES naquele momento de não ampliar seus financiamentos, resistir ao máximo a assumir certas agendas para as quais a instituição não tinha pessoal, tinha outros trabalhos que queria dar continuidade. Nesse momento, a revista Cadernos do SES, ela deixou de ser financiada, porque aquilo não era interessante, aquilo pertencia a uma situação da educação popular, né? Então, você trabalhar com projetos. Então,
A opção do SES naquele momento foi: nós não vamos ampliar muito a nossa agenda. O que fizemos foi perder financiadores. A Oxfam, nesse momento, deixou de financiar o SES, porque não assumia essa agenda, né? Então, é também uma discussão política. O financiador também traz sua agenda e é uma discussão política. Nós não geramos renda, né? Esse setor não gera renda, então tem que se submeter a algum tipo de financiamento e você tem que fazer as suas escolhas, né? Então, com relação à assessoria, com relação ao financiamento, outra discussão da assessoria que você trouxe, né? Eu acho que o Chico já falou muito bem, a assessoria não é um instrumento técnico, né? Lá no SES também nós tínhamos um debate muito forte, né? Particularmente dentro da revista, e qual era o papel da revista. Porque se nas outras equipes, na rural, na urbana, era mais ou menos claro de que prestavam assessoria, mas o papel da revista, qual que era, se era uma assessoria, se não era, né? Mas mais do que isso, era que papel os economistas, os sociólogos que estavam lá naquela organização poderiam cumprir em relação ao movimento social, né? Eu acho que até, enfim, no momento que vigia a ditadura e mais ferrenha, também essas organizações nos acolheram assim, de uma maneira muito generosa, no sentido de acolhimento mesmo, sem perguntar pela fé das pessoas, sem perguntar, então, você estava engajado naquele projeto político, você era acolhido, né? Era também cômodo para nós. Estávamos, né, no guarda-chuva de uma instituição poderosíssima, que é a Igreja Católica, mas também, no caso do SED, junto com a Igreja Protestante, depois esse movimento mais ecumênico está com as igrejas, mas também nos protegia, né? Eu acho também que nós oferecíamos algo. Então, por exemplo, com a instituição como o SES, essa análise mais estrutural da sociedade brasileira e tal, nós também oferecemos o que tínhamos, né? Mas era mais do que isso, né? Então, é um pouco daquela história do sujeito. Onde está o sujeito, está aqui, está lá fora, né? Tem um artigo no Caderno de SES, escrito por um colega nosso, filósofo. Filósofo é um sujeito que gosta de, né, buscar e buscar e buscar. E é assinado esse artigo. Muitos artigos do SES não têm assinatura, porque é o resultado desses debates, mas esse assinado tem bastante a opinião dele, né? E era talvez assim um embate mais com os padres, com a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas lá, onde ele dizia assim: mas nós não somos só assessoria, né? Nós não somos só assessoria. E ele começa dizendo assim: se você no Estado, numa empresa, é o assessorado que busca a sua assessoria. Ele quer uma assessoria financeira, ele quer uma assessoria trabalhista. Nós não, nós nos chamamos de assessores, mas às vezes vamos também a lugares que nunca fomos convidados. Vamos levar pautas, vamos levar discussões, vamos levar esclarecimentos, né? Então, às vezes, aquele grupo sequer pediu. Então, isso me parece que é vamos dizer assim, uma temática que permanece. É uma questão política e que vai se resolvendo, né, a partir também do que a instituição, daquele grupo que está à frente, que papel ele quer desempenhar, né? Então, para mim, essa é uma discussão em aberto. Com relação ao ânimo, né? Aí é uma coisa muito mais geral. Eu acho que cada época, cada momento, cada dia tem o ânimo e o desânimo, né? Mas quando a gente pensa naquele passado, é claro que nós trazemos também muitas esperanças, muitas coisas conquistadas. Mas havia desafios, né, incríveis. E às vezes realizar uma reunião com 20 pessoas era um ânimo incrível, porque a gente nem pensava que poderia existir aquela reunião. E existia. E aquilo nos dava ânimo para 15 dias, um mês, né, um ano, né? Imagino que o movimento sindical, né, as dificuldades hoje de vocês, o pessoal que vive do imposto sindical, enfim, né? O que eu
eu acho que a gente tem que também conviver muito com isso, né? Eu, por exemplo, atualmente me sinto muito animada dando aula na universidade, dando aula à noite na Universidade Federal da Bahia, onde os meus colegas, eu tinha aula, praticamente a universidade funcionava pela manhã, quase todos os meus colegas, a gente pode dizer brancos, quer dizer branco em Salvador é uma coisa muito difícil, mas todos tinham minha cor e eu conto nos dedos alunos negros, que eu tinha alunos muito pobres que eram meus colegas, e hoje não, né? Hoje à noite, sobretudo, há uma diferença da aula no turno da tarde e da noite, há uma diferença muito grande. São desafios enormes, porque nós não sabemos como trabalhar com pessoas que saem dali e no outro dia tem uma jornada de trabalho enorme. Pode existir iniciação científica, mas é um instrumento que nós sempre trabalhamos para formar os alunos. Sim, mas no outro dia está no polo petroquímico, na prefeitura, né? Então, esse, por exemplo, são desafios que tem coisas que eu não sei a resposta, mas me anima muito. Está dando aula a esses alunos hoje, que também abre outros horizontes para eles. Bom, dialogando com a Jo, eu começo por dizer que não perca o ânimo. De fato, se formos rememorar, como disse a Elza agora, eu me lembro de reuniões, por exemplo, porque nessa trajetória também acompanhei muitos conflitos de terra aqui no sul do estado, e era com a Comissão Pastoral da Terra. E a gente não pode perder de vista que nós estávamos vivendo sob o signo do medo. Você ia para uma reunião no campo, chegava uma pessoa, chegava outra, você tinha que esperar 2 horas, juntavam 5, mas nós fazíamos a reunião com o mesmo vigor, quer tivessem 5, 10, enfim, a perseverança é fundamental. Agora, a reação, você faz uma pergunta que tem que ser respondida de acordo com o contexto. Como se aproximava das pessoas e como elas reagiam. Uma coisa é, na época do movimento estudantil, por exemplo, no meu caso específico, do movimento estudantil, participando de uma organização clandestina, e então a aproximação se dava a partir da identificação de confiança. Era assim que nós íamos aproximando para formar células e tal, né? Isso era fundamental. E depois, também naqueles movimentos mais macios, julgar um panfleto, etc. Mas aí você não era a mesma maneira como você hoje chega no sindicato para entregar de mão a mão um panfleto, esperando que tenha uma receptividade, diálogo, né? Agora, no contexto ainda da ditadura, mas no trabalho a partir de uma entidade dessa de educação popular como a FASE, também era um contexto que era preciso ter muita cautela. Eu me lembro e sugiro quem assistiu um dia um vídeo que se chama Lamparina, que foi um vídeo histórico do trabalho feito pela FASE com a oposição sindical em Santarém, no Pará. O vídeo ele é cheio de signos, ele é como se você tivesse trabalhando também em uma organização meio clandestina. A conquista do sindicato era um trabalho muito de enfrentar, né, a repressão. Então, se você olha alguns, ou mesmo cartilhas da época, alguns documentos, você vê que tem signos que você precisa decifrar para ver do que estava se falando. Agora, neste trabalho de educação popular, eu acho que nós tivemos uma grande sustentação político-pedagógica, que foram os ensinamentos do Paulo Freire. Eu sempre penso nisso, que lamentavelmente um educador menos conhecido no Brasil do que fora do Brasil, assim como Josué de Castro é menos conhecido no Brasil do que fora, porque todos eles foram viver no exílio, né? E era uma coisa que nos entusiasmava muito. Num ambiente de medo, difícil mas usar aquele método de identificar as palavras-chave que tinham relação com a realidade e ir construindo uma leitura que chegasse a trazer a visão de direito, porque eu me lembro muitas vezes isso tinha uma realidade que talvez hoje não seja tão forte assim, mas que a percepção dos agricultores eles se regiam pela ideia de favor. Muitas vezes, eu me lembro dos debates no Nordeste com os meeiros, era uma ideia de favor por um lado e por outro lado a ideia do destino. Não tem
o destino é esse, Deus quer, né? Isso, nesses trabalhos, que tão bem já explicou a Bia, que elegeu algumas questões, eles foram muito importantes, né? Por isso que eu digo para o Mahatma, seu nome, não é isso? Mahatma. Eu digo que, primeiro já me parece, quer dizer, estranho que depois de tanto tempo ainda se tenha no DIEESE a visão que o DIEESE é de assistência técnica, porque pelo menos já deviam ter acrescido aí um técnico político. Porque aí reside uma grande contradição, né? Eu fico me lembrando que também no tempo da ditadura, a gente, todo momento, estávamos muito preocupados em identificar quais eram as contradições fundamentais e contradições secundárias. Os mais antigos vão se lembrar disso. Eu acho que isso é um exercício bom, necessário. Todo tempo nós estamos pensando nisso. E como é que você atua sobre as contradições. Então, saber que o DIEESE ainda hoje, a dificuldade do pacto talvez esteja na necessidade de refletir que não é uma questão só de método, nem de consciência, nem de prática, tudo isso combinado, a meu ver, né? E evidentemente, que tendo o papel que o DIEESE tem, ele terá que necessariamente, em cada contexto, repactuar. Com certeza, porque a sociedade é atravessada, né, por contradições. Por isso que, também, junto com contradição, eu fico pensando muito, acho que a gente precisa ativar o debate das controvérsias, né? Talvez seja esse um caminho. Eu perguntava ao Felipe, né, se havia ou não uma sobrevalorização da... Eu confesso que não participei, eu acho que o Chico participou mais de reuniões em que estava em jogo esse debate, né, o que se sobrepõe à luta armada. Eu acho que eu estava tão convencida do exercício da política e esse trabalho, sei lá, que bem caracterizou depois uma colega nossa, colega minha, da Neide, da Regina, a Leila Landinha Assunção, fez um estudo sobre organizações como as nossas, né? E o título é muito instigante, porque ela fala, bem antropológico o título, da invisibilidade ao sem nome. Porque, reparem, nós somos de organizações autodenominadas organizações não governamentais. Não se define nada pela negação, não é isso? Porque essa é uma denominação que nos foi atribuída pela ONU. E ficou, mas era isso, é porque historicamente era esse trabalho que vocês tão bem analisam, era para ficar mesmo na invisibilidade, apoiando, na retaguarda, né? Acho que tem um pouco isso. E a pergunta sobre a conjuntura, a meu ver, é uma crise da República. Acho que já passou o tempo também de entender que golpes só os militares dão, é uma situação de golpe, e com um momento histórico, a meu ver, que eu não consigo analisar, mas queria entender, a participação ativa do sistema judiciário, que mudou o lugar na sociedade. Bom, a mídia, como é que nós podemos ter atravessado o período que consideramos democrático popular com uma mídia controlada por monopólio de famílias? E isso é algo impensável em qualquer país que tenha experimentado períodos de mais democracia, porque também eu acho que nós somos uma jovem democracia, são períodos diminutos na história nossa de democracia, né? Então eu acho que é um golpe. Eu, sinceramente, não perco a esperança nem o ânimo, mas eu estou muito preocupada porque é uma avalanche de desconstrução de tudo. Essa semana é curioso, tem que ter muita atenção, porque o governo alardeia que ele continua fazendo o Plano Safra, que começou em 2004 no Brasil. Pela primeira vez se tratou de determinar políticas específicas para a chamada agricultura familiar. Então fizeram aí agora um certo alarido, que lançaram o Plano Safra, junto um decreto que desconstrói a visão de agricultura familiar, por exemplo, que foi conquistada a duras penas em 2006, e junto todo o arsenal, é um verdadeiro arsenal em relação à questão da terra no Brasil, que é gravíssimo. É gravíssimo. Terra para estrangeiro, bom, terra de fruta. Uma liberação para o mercado violento. Então, eu acho que o quadro hoje eu li também que já liberaram, não sei mais do que, estrangeiros. É uma rapidez muito grande. E acho que nós, não sei se... Eu estava querendo ver melhor esses temas tratados, às vezes, na luta que se faz contra o impeachment, para cair o Temer, enfim, eu acho que às vezes eu sinto falta que venham esses conteúdos que são conteúdos profundos, né? Mas como disse também uma analista recentemente, mesmo com os governos democráticos populares, não passamos pelas reformas estruturais necessárias. E o Brasil também viveu isso e
Por isso que nós temos que continuar na luta. Não, só dizer, eu não vou responder, as perguntas foram para eles, né? Mas só a ideia do livro, e eu acho que essa conjuntura ajuda, é um pouco exatamente trazer essas experiências que foram realizadas em outro contexto como exemplo para o que nós estamos enfrentando hoje. Quer dizer, então, na verdade, embora as problemáticas sejam, de certa forma, diferentes, exemplo que a Bia acabou de falar, dos cuidados, né, de passar informação, de fazer pequenos grupos, etc., comparação com o que hoje nós temos em termos de informações em tempo a jato, etc., etc. Evidentemente isso é verdade, mas essa ação militante que está presente nessa época se coloca da mesma forma para esse momento de hoje. Quer dizer, as situações tecnológicas, educacionais e tal são diferentes, mas o espírito de ação política e uma ação política contra, sempre desculpe, mas é golpe mesmo, foi golpe, né? Eu não entendo como é possível ter setores que ainda conseguem discutir que não tenha sido golpe, né? Uma coisa evidente, né? Por fatos, né? Factual, inclusive, não é nem em termos de concepção política, é uma coisa de fato, né? Enfim, então a ideia é que esses relatos sirvam de inspiração, não é? De continuidade de uma postura política que eu acho que é mais do que necessário nesse momento atual. Isso. Bia está sendo a nossa decana. Eu acho perguntas todas importantes. Agora, acho que os colegas responderam, eu daria assim, vez para que outras pessoas pudessem perguntar para ampliar. Então, nesse sentido, e praticamente eu diria, me senti contemplada nas respostas deles. Eu só queria, mil coisas veio na cabeça, porque eu faço parte um pouco dessa história que estava aí, mas acho uma coisa que eu queria dizer, quando eu vi as pessoas agulhadas, como é que vocês faziam para encontrar as pessoas? Gente, uma das questões gravíssimas é que mudou o tecido social daquele tempo agora. Eu dei aula na favela de Ramos durante 30 anos, e eu ia à noite, no meio dos becos, nas palafitas, encontrar os alunos que eu sabia que estavam doentes, fazia. Hoje, eu tenho medo. Hoje eu moro em frente à chacrinha, perto do Turano, e eu sinto mal de não ter coragem de subir lá. Então, e são todos trabalhadores. O que acontecia naquela época? A gente fazia panfletagem às 3, 4 horas da madrugada. A gente tinha medo de encontrar a polícia política, mas não de encontrar a polícia. Então, isso, quando a gente hoje conversa, eu parei de dar aula, mas ainda tenho contato com meus ex-alunos, essas coisas todas, essa questão é seríssima para eles imaginarem uma mudança social. É muito complicado, porque esse fator tem que entrar no meio. E não é por acaso que aconteceram todas essas coisas. Então eu queria só falar isso para não ficar desesperado, assim. Parecia aqui realmente que era muito fácil. Era mesmo. A confiança, nós tivemos num dos bairros onde a gente trabalhou um tempo e tal, levantamos alguma suspeita e o DOPS foi lá e tinha um agente do DOPS mais baixo nível que morava lá. Ele garantiu para os autos do DOPS, lembra? Que a gente era gente muito boa, que a gente ia lá dar catecismo. Por quê? Porque existia essa relação humana muito forte, que hoje é muito mais difícil. Eu senti nesses anos todos para dar aula, no meio das classes populares, como o contexto social mudou.
e com a dificuldade hoje da relação, é muito, e daí o resto todo é muito complicado. Então, eu queria só dizer isso, porque está aparecendo que, assim, heróis que tinham facilidade, e hoje é muito difícil, é muito mais difícil, mas tem esse novo fator que a gente tem que considerar também, por qualquer trabalho que a gente vai fazer. Essa iniciativa aqui, né, é interessante porque ela vem ao lado de outras, por exemplo, a coisa da memória camponesa lá que o Moacir ordenou, o coordena, e que a gente tenta organizar aqui num arquivo digital, né? Infelizmente, quer dizer, a gente tem que usar essa técnica a nosso serviço, né? Politizar essa técnica também, como eles fazem contra nós, quer dizer, a gente usar esses instrumentos, assim como se faz também para essa comunicação que é complicada, né? Você facilita, vou dar um WhatsApp aqui, vocês vão precisar de PowerPoint, bota tudo no WhatsApp. Não, não precisa, então, mas, por outro lado, a gente tem menos, às vezes, tem gente que não complementa isso com o contato pessoal, né? Então, essa relação de confiança pessoal nunca vai deixar de existir, né? Mas, enfim, dizer que justamente essa recuperação de trajetórias, na universidade, os professores, às vezes, têm que fazer muito relatório de si mesmo, né? Combinando com o de professor titular, que tem que falar, fazer um memorial, né? Então, é importante que as pessoas que também passaram pela universidade e que tiveram, né, um trabalho, talvez tenham que fazer seus relatórios, seus financiamentos e tal, mas é importante fazer um trabalho reflexivo sobre a sua trajetória. Isso é uma lição para todo mundo, né? É agradável de ler porque é uma história, né? Uma história com as suas ilusões, mas é uma história que é interessante para se comparar com a nossa, né? Com de muita gente, e comparar também entre as gerações, né? Uma coisa que ele está tentando fazer aqui, assim, para dinamizar esse arquivo, para não ficar um arquivo morto, é também acolher coisas de movimentos sociais, né, no sentido de uma documentação que não se perca, né, e também fazer pesquisa para valorizar esse acervo. Está fazendo agora que a gente ganhou um projeto aí da CAPES, que é um financiamentozinho porcaria, mas é para comparar as greves porque é um edital sobre eventos, né, memória e conflitos. Então a gente pegou o ciclo de greve dos metalúrgicos lá de São Paulo e do ABC, com a greve dos canavieiros, né, no Nordeste e em outros lugares também, né, e comparar as diferentes histórias do sindicalismo que está envolvido nisso, sindicalismo rural, sindicalismo operário, ou mesmo as oposições sindicais e tal. E, enfim, isso é uma... Enfim, são diferentes formas, até emendando com outra coisa, uma coisa que o Mahatma colocou, essa questão da assessoria técnica do DIESA, né? Talvez essa ênfase no técnico, pelo que eu sei, né, do DIESA, é porque surgiu até no período democrático, o DIESA surgiu em 55, né? Quer dizer, é uma democracia relativa, mas é uma democracia. Mas a questão da assessoria técnica também era uma defesa contra as divisões sindicais. Até hoje é assim, porque tanto que o DIESA foi o articulador da reforma sindical, esse termo não me lembro, mas enfim, era a reforma do sindicalismo, tanto na Constituinte como também, essa no governo Lula, o Fórum, porque o DIESA ainda é neutro em relação às centrais, ele pode fazer um trabalho de articulação entre as centrais. Quer dizer, é uma herança, talvez, da estrutura sindical, né? Criada no governo Vargas, ainda forte, e que tinha que ser neutro em relação à política. A ditadura não deixava você ter uma opção política. Talvez aí o sindicalismo pegou isso aí, que era uma forma de opressão política, talvez numa vantagem, no sentido de incorporar, assim como a assessoria também em geral, ela tem que manter um certo nível de abertura para a diferença entre
entre aliados, né? Entre aqueles que têm interesses comuns. Isso continua até hoje, esse problema da divisão. Quando a divisão é superior, né, à briga com o inimigo, aí é complicado, né? E fica essa libido né, o companheiro levantou essa questão, né? Essa libido de bater no próximo, ou naquele da onde você saiu, do que os inimigos, grandes inimigos do capitalismo financeiro, seus representantes, suas famílias escravocratas, etc., estão aí permanentes. Então, isso mobiliza, isso a mim me mobiliza. Às vezes a gente tem que ver que o inimigo está lá, se o inimigo está batendo aqui no outro, eu não vou brigar com o outro porque tinha diferença, mas isso me mobiliza contra ele. Isso aí é um fator de união. Então, eu acho que tem isso, né?